que os homens pensam, do que os homens falam, do que os homens dizem. E eu creio, amados e amadas, que essas fontes não é a melhor fonte para você ter um verdadeiro quadro de quem é o nosso Deus, de quem é o nosso Pai, como é o nosso Deus, como é o nosso Pai. Como eu falei, graças a Deus que o alimento que nós recebemos é um alimento que cada vez mais nos estimula a conhecer esse Deus verdadeiro, esse ministério verdadeiro. Ontem eu estava conversando sobre esse Deus para uma pessoa e eu dizia justamente isso, exaltava esse nosso ministério. Glória a Deus, amados, que nós chegamos até aqui. Nós sabemos, obviamente, que ministério não salva, igreja não salva. Mas é muito bom você receber o alimento correto, você receber o alimento adequado, para que você possa crescer mais e mais e você ver o agir de Deus na sua vida. Amados, Deus age na nossa vida o tempo todo. O tempo todo. 24 horas Ele age na nossa vida. A Bíblia fala que nós devemos lembrar desse Deus em Provérbios 3:6, que temos que lembrar desse Deus o tempo todo. Por quê? Porque Ele vai nos endireitar nossas veredas, Ele vai nos guiar. Muitas das vezes, amado, a gente recebe um livramento, um presente inesperado dele, você sabe que é dele, e aí você lembra dele. Não é assim? Te digo isso porque acontece comigo. Mas, amado, nós temos que lembrar desse Deus todo dia. Esse Deus, Ele verdadeiramente Ele nos ama. E o que Ele quer, nada mais é do que estejamos em comunhão com Ele. E nós temos que estarmos o tempo todo conectados a Ele. Amém? E quando estamos conectados, nós estamos afastados do mundo e mais próximo dele. E isso agrada a Ele. Amém? E vamos estar cada vez mais fortalecidos, alimentados, né? E prontos também para chegar nessas pessoas aí fora. Não só a pessoa que não está em Cristo, mas a pessoa que está em Cristo, mas que também comunga de uma imagem que não é a imagem correta de Deus. Alguns podem dizer, mas eu conheci Deus quando eu nasci de novo. Permita-me corrigir as pessoas que pensam desse jeito. No momento que você nasceu de novo, você não conheceu Deus. Você foi apresentado a Deus. Você foi introduzido a Deus. E você só começa a conhecê-lo a partir do momento que você toma uma posição e resolve mergulhar na palavra de Deus, na Bíblia. E aí você vai mergulhando, vai conhecendo a sua plenitude, vai tomando consciência de quem você é em Deus. Amados, nós somos poderosos. Nós somos a semelhança dele. Já pensaram nisso? Nós somos a semelhança de Deus. E cada um de nós temos um propósito. E ele se alegra demais, amados, quando a gente caminha no centro da sua vontade. É por isso que é importante estarmos aqui hoje, estarmos aqui sempre na igreja congregando, porque nós precisamos desse alimento. Como eu falei, a igreja ela não salva, mas é importante estarmos em comunhão, é importante estarmos recebendo esse alimento para poder crescermos, estarmos em sintonia com ele, chegando à revelação. A palavra de Deus diz que ela não volta vazia quando ela encontra um coração contrito. Então, se você chega aqui desejoso, você vai receber. E o que eu desejo nesse coração, neste dia de hoje, é que você receba em amor, algo que eu creio que da mesma forma que acrescentou, continua acrescentando, que a partir do momento que a gente está aqui, somos nós primeiros que não recebemos, vocês também possam receber. Amém, amados? Eu vou citar alguns exemplos aqui, poucos, que retratam mais ou menos o que alguns pensam da imagem de Deus. Amém? Por exemplo, existem pessoas crentes, por incrível que pareça, que pensam que tem uma imagem totalmente pobre de Deus.
que Deus é um Deus de ira, que Deus é um Deus que não gosta das pessoas, que Deus é um Deus raivoso, que Deus está pronto para corrigir. Pasmem, amados, existem crentes que pensam que Deus, que Jesus, melhor dizendo, ele é a interface entre eles e Deus. Jesus está intermediando o processo. E que se não fosse Jesus, Deus já teria nos julgado e teria executado a sua vingança. Misericórdia. Mas tem gente que pensa assim. Amém, amados? Outro mal entendido é que os crentes precisam ser humildes, certo? Será que os crentes eles não podem ter muito e serem espirituais? Eu creio que sim. Nós podemos ter, até porque acabamos de dizer que nós somos ricos. Acabar com essa história de que crente tem que ser humilde, crente tem que andar de chinelo, crente tem que dar tudo que tem. Nós aprendemos aqui que dar é importante, mas tudo com equilíbrio. Amém? Eu pergunto a vocês, Deus é aquele que te supre todas as necessidades, como está escrito lá em Filipenses 4,19, e ao mesmo tempo tira o seu carro? Que Deus é esse? Mas tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa que Deus colocou uma doença em mim para que eu fosse até o hospital e testemunhasse para as pessoas do hospital. Vocês acreditam nisso? Mas tem gente que pensa isso. Que Deus coloca doença para que ele tenha medo, para que ele busque ajuda a Deus. Deus que colocou, que eu preciso estar mais próximo dele, eu preciso reconhecer o poder dele, eu tenho que passar pelo estreito de Jeová. É o estreito de Jeová que Deus está fazendo eu passar. Vocês já ouviram isso, amados? Eu já escutei isso, amados. Eu vou dizer uma coisa para vocês, amados. Deus, nosso Pai, ele não utiliza das mesmas formas do inimigo, não. E nós vamos ver isso. Amém, amados? Eu convido vocês, então, a abrir a Bíblia de vocês em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Segunda Coríntios 5. Quem encontrou, diga, Deus seja louvado. Amém. Temos que louvar esse Deus sim, amados. Aleluia. A saber, 2 Coríntios 5,19, a saber, que Deus estava em Cristo. Diga, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Observe, amados, que Deus estava em Cristo. Jesus, ele era a vontade de Deus em ação. Amém? Mas existem aqueles que pensam, que falam e que evangelizam que Deus muitas das vezes traz a crise para treinar a pessoa.
Não, isso aqui é uma crise que Deus está mandando para mim para eu provar a minha fé. Tem gente assim, amados. Tem crentes assim. Tem crente que pensa que Deus envia a enfermidade, a enfermidade para que ele possa dobrar os joelhos e pedir ajuda a Deus. Uma coisa eu posso garantir a vocês, amados. Enquanto eles estiverem com essa mente, com esse pensamento, eles não receberão nada de Deus. As suas orações não serão respondidas. Amém? Lá em Tiago 1,8 diz, não pedi para vocês lerem para a gente ganhar tempo, diz, o homem de ânimo dobre não alcançará nada do Senhor. O ânimo dobre. O que é ânimo dobre, amados? Está em Tiago 1,8, depois vocês podem ler com mais detalhe. Ânimo dobre é aquela pessoa que tem aquela mente dupla, vacilante, incerto, duvidoso, não sabe se é isso, não sabe se é aquilo. Por quê? Porque não tem conhecimento do seu Deus. Não tem conhecimento de Deus. E vocês sabem que dúvida, incredulidade, não agrada a Deus. Amém, amados? O que agrada a Deus é o quê? É a fé. A Bíblia fala que nós teremos dificuldades, teremos tribulações, mas Deus se alegra demais quando no momento da adversidade, ao invés de você murmurar, ao invés de você baixar a cabeça, ao invés de você dizer, poxa, tá vendo? Eu não fiz isso. Como é que você confessa todo dia que Deus é o seu Pai e no momento da dificuldade que você tem, porque a gente tem, a Bíblia fala que nós teremos e temos até diariamente, em maior, menor escala, mas temos. E é nesse momento é que nós temos que levantar nossas mãos e dizer, epa, eu tenho um Deus, eu tenho um Pai que cuida de mim, que está ao meu lado, que simplesmente resolveu habitar em mim, está comigo. A partir do momento que você se comporta dessa forma, você está externando a sua fé, e isso agrada a Deus. Amém? E aí, não tenha dúvida não, que Deus pega com você. Até porque nós temos que ter consciência, amados, isso tem que estar no nosso coração impregnado. Nós não fazemos parte desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui para cumprir um tempo. Nós somos espírito. Amém? Como Deus também é espírito. Amém? Então, enquanto estivermos aqui, nós temos que mais e mais nos alinharmos à vontade dele, a essa palavra que liberta, essa palavra que salva, essa palavra que transforma, que mudou a minha vida, que mudou a sua vida, que não devemos mantê-las guardado. Nós temos que, onde estivermos, falar de tudo isso que aconteceu na nossa vida, e Deus se alegra muito. Mas, infelizmente, o homem que tem o ânimo dobre, ele não vai receber de Deus. Satanás, amados, ele tem enganado a humanidade, não é de hoje não, é de muito tempo. Através da razão, através da filosofia, através do conhecimento natural, da religião, como eu falei inicialmente. E o resultado de tudo isso são pensamentos errados. São pensamentos errados. Existem perguntas e raciocínios que são plantados no interior do homem que é cego de entendimento, e até mesmo do homem nascido de novo, certo? Que impede o agir de Deus na vida dessas pessoas. Pensamentos tipo, isso aqui está assim desse jeito? Poxa, mas Deus é bom. E por que acontece isso? Por que está
acontecendo tanta coisa de errado nesse mundo. Deus é bom? Deus é bom, não é? É. Deus não é poderoso? É poderoso. Deus não criou tudo? Deus. E por que Deus permite esse tipo de coisa? Isso nada mais é do que o Deus desse mundo incutindo nas mentes de ânimo dobre perguntas como essa. Mas eu digo uma coisa para você: se você olhar para esse mundo, se você olhar para as circunstâncias desse mundo e for buscar Deus, você não vai encontrar. Amém, amados? Por que você não vai encontrar? Porque Deus não faz como eu e você parte desse mundo. Depressão, miséria, pobreza, enfermidade, tormento. Se você olhar para esse mundo, você vai ver. Mas você não vai encontrar Deus. Furacões, enchentes, tempestades. Amados, pasmem. Mas vocês sabiam que isso é considerado como ato de Deus? As tempestades, as enchentes, as tormentas. É o Deus irado. Isso é ensinamento que está por aí. Até a própria... Existem aquelas seguradoras. Nas apólices de seguro, elas classificam isso como atos de Deus. Obviamente que erroneamente. Mas isso é o quê? Isso aí é a estratégia de quem? Do Deus desse mundo. Se existe uma outra estratégia de Satanás que ele utiliza, aí nesse caso é na igreja, que muitas das vezes você pega crentes dizendo o seguinte: bem, não sei se vocês já ouviram isso, bem, se é da vontade de Deus, alguém já ouviu isso? Se é da vontade de Deus, assim seja. Quem sou eu para questionar Deus? Se é da vontade, isso é o crente falando, hein? Se é da vontade de Deus, assim seja. Amados, se a gente não conhece Deus pela sua palavra, e se a gente não conhece as artimanhas do Deus desse mundo, nós vamos perecer muito, como muitos estão perecendo. Muitos filhos de Deus que não conhecem o seu Pai, não conhecem o verdadeiro Pai que tem, perecem. Ora, 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 e não tem resposta. Mente, ânimo, dobro. É aquilo que está lá em Tiago. Ele não alcançará o Senhor. As benesses do Senhor não alcançarão essas pessoas. Lá em Oséias, é um versículo muito citado, né? Em Oséias diz que o povo de Deus, o povo perece, o povo é destruído por falta de quê? Oséias 4:6, por falta de conhecimento. Glória a Deus que no nosso ministério nós temos isso. Nós temos o rema. E aí eu abro um parêntese para aquele que ainda não fez, faça, amado e amada. Porque é uma palavra poderosa. E se você estiver realmente desejoso, com seu coração desejoso, você vai pipocar. Estava dizendo isso também, isso ontem, para uma outra pessoa, uma irmã de uma igreja, e estava estimulando ela a fazer o rema, me comprometi até de depois pegar lá com a nossa sede um CD de aula demonstrativa, e eu vou colar nela, e eu creio em nome de Jesus que ela vai fazer o rema. Amém? A palavra vai chegar nela e ela vai deslanchar, como acontece com todo aquele que decide por fazer o rema. Lá em 2 Coríntios 4:4, a Bíblia é clara, né? Que o Deus desse mundo é Satanás,
quem governa esse mundo é Satanás. Agora, é complicado, é muito difícil para as pessoas que estarem nesse mundo entender desse jeito, amém, amados? Nós que estamos na luz, recebendo esse alimento, existe uma dificuldade de a gente entender, existe uma dificuldade de entendermos quem somos, amém, amados? Imagine as pessoas que estão aí fora. E aí, quando você parte para falar desse Deus, antigamente eu usava essa estratégia, eu vou comentar isso também, que é a estratégia que a igreja age, que é a questão de você falar do diabo. Porque quando você diz que você hoje serve a Deus e não serve ao diabo, que é o Deus desse mundo, você assusta a pessoa que não conhece a palavra. Amém, amados? Então nós temos que ter muito jeito de como falar, de como abordar essas pessoas, porque ao invés de você trazer essas pessoas para Deus, você as afasta. Mas cabe a nós chegar até essas pessoas. E aí como é que a gente vai chegar? Através da capacitação do Espírito Santo, você em comunhão com Ele, você com o ouvido inclinado para Ele. Ele vai te dar estratégias e você vai chegar nessas pessoas. Amém, amados? Eu convido vocês, igreja, a irmos para 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. 1 João 2, 15 e 16. Primeira João. Quem encontrou, diga: Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Toda honra e toda glória para ti, Pai. Versículo 15 diz: Não, é um versículo muito conhecido. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Amados, nós nunca vamos entender Deus olhando para as coisas desse mundo. Está claro nesses dois versículos. Olhando para as coisas naturais. Nós somos sobrenaturais. Nós somos espírito. E temos um espírito recriado, um espírito renovado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? E nós temos que ter consciência disso. Amém, amados? Satanás, ele tem programado as pessoas para que elas busquem Deus em tudo quanto for lugar, menos na sua palavra. Perceberam isso? Religiões e mais religiões. Tem religiões que dizem que a natureza é Deus. É tanta coisa, né? Tanto ensino, tanta coisa errada. Mas isso nada mais é do que estratégia dele, do Deus desse mundo. Quem governa não é ele? É ele que governa. É ele que atua. Não esquecemos que o Deus desse mundo, ele é poderoso. Não devemos brincar. Ele é poderoso. Mas glória a Deus que o maior habita em mim e em você. E nós temos que ter consciência disso. Amém, amados? Lá em Romanos 12, 2, que não precisa vocês irem lá, é um outro versículo muito conhecido que diz que não devamos nos conformar com as coisas desse mundo. Corrobora com esses dois versículos que acabamos de ler. Não devemos nos conformar, não devemos aceitar as coisas desse mundo. Não devemos aceitar as coisas desse mundo. Devemos transformar-nos pela renovação da nossa mente. Devemos buscar a nossa santificação, que é uma coisa diária, que é uma coisa que tem, da mesma forma que nós temos que ter sede com
com o retorno de Jesus. Ao mesmo tempo, nós temos que cada vez mais termos consciência que temos que nos livrar das coisas da velha criatura. Amém, amados? Então, em Romanos, ele é muito claro que devemos nos transformar, não devemos se moldar às coisas desse mundo. Para quê? Para que possamos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito lindo, amados, ver Deus agindo nas nossas vidas. É maravilhoso. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. E aí Deus faz também a parte dele. E aí eu convido vocês a fazer uma reflexão. Vamos para o início de tudo. No início de tudo, amados, lá em Gênesis, lá não tinha ideias de homens, lá não tinha religião, lá não tinha denominação. Lá havia apenas pureza e verdade. E aí nós vamos ter um quadro, vamos pintar juntos aqui um quadro do nosso verdadeiro Deus, do nosso Pai. Amém? E é um momento também de exaltarmos Ele, que nós estamos aqui para exaltá-lo. Amém? Obviamente que viemos também receber, mas acima de tudo estamos aqui para exaltá-lo, porque a gente sabe o Deus que nós temos. Infelizmente as pessoas aí fora não, mas nós aqui, graças a Deus, a visão que chegou a esse ministério, nós sabemos ao Deus que nós servimos. Então no domingo nós viemos aqui, antes de mais nada, o quê? Exaltar. Amém? Fazer o que foi feito com tanta excelência pelo nosso ministério de louvor. Amém, amados? Então eu convido vocês a ir para Gênesis, são 2 versículos muito conhecidos de vocês. Gênesis 26 e 27. Gênesis 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Epa, nós somos imagem, nós somos semelhança de Deus. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aí no 27 diz: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou o homem, e mulher os criou. Observe, amados, que desde o início nós temos uma imagem de quê? De um Deus galardoador. Teu pai, ele é galardoador. O nosso pai, ele é galardoador. É doador. Então ele criou tudo e deu ao homem. Domine. É seu. Esse é o nosso pai. Não é aquele pai que traz doença. Não é aquele pai que quer tirar tudo de você. Não é aquele pai raivoso, pronto para executar sua vingança. Não é esse pai. É esse pai aqui, que desde o princípio ele já manifestava a sua natureza, já manifestava o seu caráter. Amém, amados? Vocês estão aqui? Glória a Deus. Vamos exaltar esse Deus mais ainda. E aí, olha só, amados, olha que coisa maravilhosa. Quando ele fala assim, ó, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. Ele estava com Jesus Cristo e com o Espírito Santo dizendo: vamos fazer a nossa família. Vamos fazer a nossa família. Um ato de amor. Amém? Eu vejo isso. Eu vejo isso. Ele criou a sua própria família. Adão e Eva. A própria família. Para que
desfrutasse de tudo. E tanto Adão quanto Eva, a família de Deus, eram supridos. Quem crê que eram supridos? Eu creio. Eram supridos. Nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre isso. E eu creio também, amados, que quando ele criou Adão, ele olhou Adão para Adão e estava olhando quem? A si mesmo. Quando Deus olha para você, Deus está olhando e está dizendo, meu filho, meu filho, meu filho. Amém? E Deus, ele deu para Adão algo precioso demais, que foi a sua natureza. Passamos a herdar, Adão passou a herdar a natureza de Deus. Adão era semelhante a Deus. Nós hoje somos semelhantes a Deus, que nós somos filhos dele. Amém? Aqui os que são pais sabem. Os filhos, os bens que são dos pais são dos filhos. Amém, amados? Não é assim no natural? Né? Não é assim? O que é meu e de minha esposa é dos meus filhos. Amém? E com Deus não é diferente. E aí, um pouquinho mais para frente, você lendo o Gênesis, e aí depois eu estimulo vocês a lerem com esse foco de Deus Pai, o livro de Gênesis. Ele criou a terra e foi bom. Criou a luz e foi bom. Criou os animais e foi bom. Foi assim? Mas aí quando ele criou a família dele, o que é que ele falou? Foi muito bom. Foi muito bom. Amém? Você é o melhor de Deus. Nós fomos criados para ser muito bons. É o que está escrito aqui na Bíblia. Amém? Nós estamos o quê? Nós estamos conhecendo esse nosso Deus, esse nosso Pai. E nós temos que vê-lo construir a imagem dele dessa forma. De um pai galardoador. De um pai que gosta de surpreender. Agora nós temos, amados, que fazer a nossa parte. Amém? Eu ainda cito lá em Gênesis 2:8, não precisam vocês irem até lá. A Bíblia diz que Deus colocou tudo no jardim, tudo, absolutamente tudo, e falou: filhão, ei, é seu, viu? Receba, receba, é seu, viu? Tome conta, viu? Tome conta. Ou seja, Deus tinha dado a Adão o melhor que ele tinha. Mas, infelizmente, Adão pecou e entregou a quem? A Satanás, que passou a reinar, que continua até hoje sendo Deus desse mundo. Agora, ainda exaltando esse Deus, é uma coisa que passa talvez despercebido para alguns, lá em Gênesis 3:21, o que é que Deus faz após Adão ter entregue o reino? Deus tinha motivo de sobra para ficar zangado, para ficar irado, né? Mas olha o que é que ele faz lá em 3:21. Ele faz o seguinte: fez Deus novas vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Esse é um Deus de ira? Esse é um Deus que não se preocupa com seus filhos? Só que Deus, amados e amadas, Ele vela pela sua palavra. Ele vela pela sua palavra. Ande conforme a palavra de Deus para você ver o que vai acontecer na sua vida. Eu estimulo você a fazer isso. Ele zela pela sua palavra. Ele disse para Adão: ó, abençoado, não mexa aqui não, viu? Amém?
O abençoado, ele tinha a provisão completa. Não faltava nada a Adão e a Eva. Não faltava nada. Esse é o nosso Deus. Esse é o quadro do nosso Deus. Desde o princípio, onde não havia religião, onde não havia filosofia, onde não havia conhecimento natural, é desse jeito. E quem crê aqui que Deus não muda, Deus continua sendo desse jeito. O que precisamos é tomarmos uma posição, agarrarmos essa posição e seguirmos em frente, correndo a nossa carreira. E aí eu gostaria também de abrir um parêntese, amados, e para refletirmos juntos uma questão de um posicionamento da igreja. Que eu acredito que até hoje muitas ainda se posicionam dessa forma. Uma das estratégias utilizadas pela igreja de Cristo, o corpo de Cristo, é trazer o povo que está aí fora amedrontando, trazendo condenação, medo, julgamento. Olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Quem já ouviu isso? Você vai para o inferno, viu? Não é assim? Será que essa é a melhor forma, amados? Me diga uma coisa, o ministério de Jesus, como é que Jesus se comportava? Jesus, amados, ele revelava o Pai o tempo todo. Amém, amados? Alguém leu na Bíblia que Jesus trouxe doença? Trouxe enfermidade? E, infelizmente, como eu disse para vocês, existem crentes que pensam, imaginam que o nosso Deus é um Deus de ira. Amados, Deus é amor. Deus é amor. E é esse amor que nós deveríamos pregar aí afora. É esse amor que aí fora está precisando. E que precisa de mim, de você, que recebendo esse alimento, possamos compartilhar da mesma forma que nesse momento estamos refletindo sobre isso. Amém? Gostaria de convidar vocês a irem agora para 1 João, capítulo 4, versículo 16. Olha que coisa linda. 1 João, versículo 4, 16. Diz: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Digam, Deus é amor. E aquele que permanece no amor, diga eu, permanece em Deus. E Deus nele. Não há, amados, exemplo na Bíblia em que Deus julgou o seu povo sem nenhuma razão. Deus falava com o povo através de quem? Através dos profetas. E Deus sempre advertia, olha, como aconteceu com Adão. Olha, não faça isso, por isso, isso e isso. Tem um caso em que Deus foi até Israel 7 vezes. 7 vezes. Advertindo o povo 7 vezes. Sempre advertindo. Mas o que acontecia? A desobediência. Desobediência. E foi o que aconteceu com Abraão. Abraão não, Adão. E eu ressalto que aqueles homens que andaram na luz, que receberam a revelação de Deus, e agarraram e passaram a praticar, passaram a exaltar esse Deus, todos eles tiveram sucesso. Abraão, por exemplo, Abraão, suprido, próspero, todos, amados, todos. E isso, como nós temos um pai que não faz acepção, isso é para mim e para você também. Quer ser próspero? Quer ser próspero?
Alinhe-se a palavra. Pratica essa palavra. E detalhe, você não só vai ser próximo, como você vai impactar as pessoas. As pessoas vão dizer, rapaz, eu vou querer isso para mim também. O que está acontecendo com essa família? O que está acontecendo com essa família? Essa família, há pouco tempo atrás, estava assim, 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 assim. E olha como está hoje. Rapaz, eu vou atrás. Eu também quero para mim. Amém, amados? E aí nós vamos para Hebreus 11:6. Nós estamos finalizando. Hebreus 11:6, que é também um versículo muito conhecido de todos nós. Quem encontrou, diga: Deus seja louvado. Amém. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porém, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, que se inclina para Deus, que não se amolda às coisas desse mundo, que não se conforma com as coisas desse mundo, creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. E de que forma Deus galardoa? Com enfermidade? Com pobreza? Com doença colocando em você, para você sair por aí dizendo que Deus colocou doença para que você possa mostrar o agir de Deus curando você? Deus é um Deus que coloca a doença e ao mesmo tempo tira? É esse o quadro que nós vimos aqui? De que forma Deus nos galardoa? Aí nós vamos para onde? Nós vamos para Tiago. E aí eu gostaria de chamar o grupo de louvor até aqui, por favor. Livro de Tiago. Que é maravilhoso esse versículo. Tiago 1,17. Tiago 1,17, que diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. E no 18, ele diz: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias da sua vida. Amados, nós somos o melhor de Deus. Nós temos que ter isso dentro da gente. E conhecer esse Deus mais e mais. Eu estimulo você a conhecê-lo em plenitude e em verdade. E você vai ver verdadeiramente Deus agindo em você, agindo por você, agindo para você. Não espere você ser livrado de um acidente de carro, uma coisa que te chame a atenção para você exaltar esse Deus, não. Dê graças a Ele todo dia. Reconheça Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Lembre-se dele da mesma forma que ele cuida de você 24 horas. Lembre-se dele o tempo todo. E ele vai se alegrar tanto. Ele vai fazer tanto por você. Porque ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém, amados? Que vocês tenham um domingo abençoado. Praticando essa palavra. Vocês são poderosos em Deus. Que vocês cresçam, corram a carreira de vocês, usufruindo daquilo que você tem como herança. Amém? Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Tu és bom, Tu és maravilhoso e eis aqui, Senhor, para te servir. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de poder compartilhar com os irmãos, Pai, a Tua palavra, Senhor.
Que ela encontre, Pai, um coração desejoso e que essa semente que foi lançada nessa manhã, ela dê frutos, Pai. Que seus filhos mais fortalecidos, eles possam te honrar, Senhor, levando essa palavra adiante. O Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom.